Olá, estamos aqui na Academia do Bueno, Detox Gym. Bueno, é um prazer estar com você aqui. Vamos aproveitar esse momento para bater um papo polêmico, eu diria, sobre suplementação e anabolizante. Mais uma vez, é um prazer receber você, na verdade ser recebido por você e receber vocês, seguidores da EF. Os androgênicos estão mais na linha do farmacológico? Androgênico, o que é o esteroide anabolizante? O esteroide anabolizante ele não foi criado para você tomar e ficar forte. O esteroide anabolizante ele foi criado para pessoas que estão convalescentes depois de uma operação. Então ele precisa que o organismo dele necessidade específica, tenha uma capacidade maior de anabolizar melhor. O que é anabolizar? Anabolizar é fazer com que você tenha uma construção, uma reconstrução de um tecido que você perdeu. Isso a grosso modo. Então o menino que precisa, por exemplo, está com falta ou déficit de vitamina, o farmacológico nesse sentido pode ajudar. Então, um médico ele vai sentar, vai examinar o menino que está na fase de crescimento, vamos supor, e ele tem um diagnóstico que ele tem uma avitaminose, sei lá, de complexo B, blá, blá, blá. Algumas vitaminas, elas vão ajudar esse indivíduo a sintetizar melhor proteínas, coisas que ajudam na parte muscular, para você reconstituir sua massa muscular ou até anabolizar um pouco mais. Se você falar para mim, banana é anabolizante? Banana é anabolizante? Então, a banana é uma espécie de... a gente pode colocar que ela é uma anabolizante, mas não esteroide. Ela é uma anabolizante por quê? Porque ela restitui toda a parte de potássio, algumas vitaminas. Então, ela ajuda o seu corpo a anabolizar naturalmente. Então, quando a gente fala em droga, a gente tem que falar em esteroide, anabolizante e esteroide, que é o quê? Testosterona sintetizadas, que vieram justamente para esse fim que a gente acabou de falar, em relação a um indivíduo que está no pós-operatório, ou ele precisa, está muito convalescente, dependendo de uma doença que ele tem, ele precisa sintetizar mais proteína, que a proteína é um macronutriente que ajuda você a restaurar toda a parte do tecido muscular, etc. Voltando um pouco naquela ideia do menino que precisa ou que tem necessidade. Nesse caso, a gente está falando num prolongamento da vida, por assim dizer. Um menino que toma um produto farmacológico a fim de suprir mesmo uma necessidade. Então, acho que a gente pode fazer uma relação com a ideia de prolongamento da vida. Por outro lado, a gente tem aqueles indivíduos que vão tomar pelo aumento de performance muscular. O atleta, seja ele profissional, seja ele amador. Ou que vão tomar por conta do aspecto físico. Estético, isso. E aí, nesse sentido, nós estamos falando de um outro lado, de um outro extremo, né? Não se refere ao prolongamento da vida, e sim, de alguma forma, a depreciação da saúde. Há uma certa relação com a doença. Eu vou contar a minha história, por exemplo. Quando eu tinha 13 anos de idade, que eu comecei a treinar, a minha mãe olhava para mim e falava assim, não, esse menino não cresce. Minha mãe, louca, achava que eu tinha nanismo. Isso lá atrás, na década de 70 e 80. E aí ela me levou num médico, e minha mãe, o negócio dela é tomar remédio. Ela é hipocondríaca, isso desde aquela época. E aí ela viu que eu não crescia. Ela falou, não, vou te levar num médico especializado em crescimento. Então, desde aquela época, usava-se um tratamento à base de GH, de hormônio do crescimento. E ela sentou, mesmo como se fosse hoje, sentou na frente do médico e falou assim, meu filho não cresce, não precisa tomar GH. O médico olhava para minha mãe e falou assim, a senhora está louca? Ele tem 13 anos, ele ainda vai passar pelo estirão, que eles chamam, né? Que é uma fase que você tem um crescimento um pouco mais acelerado. E lógico, teoricamente, o homem cresce até os 21, a menina cresce até os 19. Isso é o máximo de idade. Isso teoricamente, não quer dizer que é uma regra. E na época o médico falou assim, ó, a senhora não está sabendo o que a senhora está falando. Primeiro você tem que fazer os exames,
E outra, naquela época, o GH que era utilizado era tirado diretamente da hipófise de cadáver. Já se fazia densidade óssea naquela época? Aí você me pegou, não lembro como que eram as medições e como que ele batia, precisa tomar ou não. Então, assim, os efeitos colaterais eram muito piores do que a gente tem hoje em relação a um hormônio de crescimento sintetizado. Então, hoje, quando o menino ele precisa fazer algum tratamento, ou de crescimento, se ele precisar mesmo, porque na realidade ele faz com que o tratamento do GH hoje, não é que ele faz você crescer, ele adianta ou ele retarda esse estirão, ele acelera esse estirão. Então, dependendo de cada um geneticamente, você tem um limite que você vai crescer, isso é genético. Tudo que a gente está falando aqui é a capacidade de cada indivíduo tem, ou de crescimento, ou de aumento de massa muscular, de hipertrofia. Cada um tem uma genética, uma forma própria da sua célula muscular de ela captar essa proteína, de aumentar esse volume muscular, até mesmo de hiperplasia, que é a quantidade maior de células musculares. Então isso vai determinar na sua juventude, na sua adolescência e até mesmo na sua infância. Então tem gente que tem essa capacidade maior, tem gente que não tem. O biotipo de cada um, se é ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, que a gente sabe muito bem que é o biotipo de cada um, até mesmo eu que lido com atletas, a gente identifica cada biotipo para que categoria que vai. Eu que lido com atletas naturais, que de uma época para cá eu fui para essa linha por causa do Muscle Man, tem toda a minha história, eu tive que aprender a trabalhar com aquilo que o indivíduo ele me traz. Agora, o que está acontecendo hoje, como você falou, você me colocou o que um jovem, um adolescente que vai para a academia hoje, o que ele está vendo e o que ele vê na internet, isso é o ambiente que ele vive e as informações que ele recebe. E como ele lida aí com isso, as informações do meio dele. O pai hoje... É um ambiente deformador. Né? Exatamente. A hipertrofia muscular, o cara que é bodybuilder e tudo mais, eu na minha visão, como treinador, ele tem uma estética para aquilo. Mas no meio da sociedade, uma parte acha aquilo bizarro. Outra, um moleque que tá com problema de autoestima, tá com problema de bullying no colégio e tudo mais, ele acha que se ele ficar daquele jeito, ele afasta as pessoas que agridem ele. Outra, a menina que olhava pro amigo dele que está na academia e está tomando, achou ele, nossa, como você tá bonito, peito bonito, braço bonito, opa. Então tudo isso leva ele a tomar, leva ele a procurar. E hoje é muito fácil. Então, esse é um indicador então de que as coisas começam mais ou menos aí, na adolescência, no final da formação do indivíduo. Se os pais não estiverem atentos, o moleque ele vai de acordo com aquele amigo que fala na cadeira, vamos tomar, você tem que ficar forte, fica agressivo. A gente tem relatos, isso não falam na mídia social, de pessoas que agrediu a mãe, agrediu a irmã, e eu tenho relatos lá atrás de atletas que quase que matou a esposa, quase que matou o filho, porque você está lidando com hormônio, o testosterona é agressivo, o homem é agressivo. Pode ver efeitos psicológicos também, né? Aí conto histórias aqui que até atletas e até conhecidos foram para esse caminho, porque o cara começa a tomar, aí o moleque não tem dinheiro para tomar, ele começa a vender, é que nem traficante, que nem droga de dinheiro. Aí ele quer ir pra balada e tirar a camisa e mostrar que ele tá bonitão, fortão, aí ele consome drogas, aí ele vende drogas, aí ele não vende só o esteroide, ele vende êxtase, ele vende... Porque ele entra no mercado negro de tudo, no mundo obscuro. E eu tenho relatos, não vou falar aqui o nome, que foram presos, enfim, foram para esse lado. Que os meninos hoje não sabem. Ninguém sabe também da parte da legislação aqui no Brasil, o que é proibido e o que não é. Se o cara estiver vendendo, por exemplo, hoje um esteroide tipo importado, um estanozolol, um Winstron, que era da nossa época, ele era espanhol, agora tem tudo, até paraguaio. Se você é pego com uma quantidade que é identificado como traficante,
você não só tráfico de remédios que não é legalizado aqui no Brasil, crime inafiançável, mas contrabando, e é inafiançável. Então essa molecada não sabe o que está mexendo. Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos. Quem é o órgão regulador? Desculpe te interromper. Anvisa. Anvisa. E aí já entra no criminal, porque também já é outro problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, se te pegar é 2 anos de cadeia no mínimo. E lá é complicado. Eu trabalhei lá em 95, competi lá, continuo indo para lá, levando os atletas, mas nessa época era o meu lado negro, porque eu vi tudo isso. Eu vi o que dentro das academias? Até hoje, todo mundo hoje sabe, mas na época ninguém sabia, que agentes federais estavam dentro das academias treinando para pegar drug dealer. Você não podia falar nada no telefone sobre esteroide, que estava tudo grampeado. Tudo em volta dessa parte criminal que eles querem parar nos Estados Unidos. Então, assim, todo mundo acha que é legal tomar, você acabou de falar, fazer reposição hormonal, isso é balela. Eu estou com 50 anos, eu preciso fazer reposição hormonal. Mas se eu for num médico que é sério, ele vai me dar uma quantidade de hormônio de testosterona para eu não entrar em depressão, que é uma quantidade ideal para mim. Não acima, porque a desculpa desse pessoal estou fazendo a reposição hormonal. Você vê aí vários atletas que falam que fazem a reposição hormonal e você vê o tamanho do cara e assim, não é possível. Você tomar 500 mg por semana de testosterona e ficar desse tamanho. Você entendeu? Então, é lógico, a gente está num período que está sendo muito difícil, eu como educador físico, treinadores e tudo mais, porque assim, o aliciamento que tem não só nas redes sociais, mas nas academias é muito grande. Eu chego para você e falo assim, eu tiro a sua barriga, já vi, tive que mandar embora da minha academia, o cara, tira a sua barriga aí em 3 meses, vou te dar um negocinho aqui, outra coisa aqui, só um cheirinho disso, um cheirinho daquilo. Porque a quantidade vai determinar o que é veneno e o que não é, que é bom. Não te conheço, nem você se conhece por dentro. Você não sabe o que seu organismo vai reagir com... É lógico, você não vai tomar uma injeção de testosterona e morrer, puto, o cara morreu. Não, isso é lá na frente. O que vai ter de consequência a gente não sabe. Se você tem problema de pressão alta, porque os efeitos colaterais são absurdos. Então, assim, o cara alicia você, aí ele te vende as coisas, te passa as coisas, você começa a emagrecer, aí depois ele fala que você ficou ótimo, tem um físico maravilhoso, uma genética, vamos subir no palco. Porra, você... Então cria no moleque, cria na pessoa uma coisa assim, eu posso. O cara tá falando que eu... Gera uma expectativa positiva, né? E você tá confiando no coach, porque hoje também todo mundo é coach. É tudo formado pelo Dr. Google. Então, porque tem fórum, você quer pegar ciclo de esteroide, a gente está cheio. Então, o que acontece? Você chegou na academia mal, um monte de mulherada super bonita, gostosa, porra, eu tô aqui, gordinho e tal, que merda. Dá um mês, o cara vai embora. Porque ele não vê resultado. Porque para você passar 1 mês, 2 meses dentro de uma dieta que é difícil você fazer, porque você vende anos comendo isso, comendo aquilo, é difícil, é complicado. Essa coisa de burlar a trajetória, o processo, né, para chegar rapidamente no objetivo, está permeando a nossa sociedade em todos os assuntos, em todos os sentidos de alguma forma. Já que eu falei de trajetória, volta um pouquinho na sua trajetória, e assim, a conversa muito mesmo esclarecedora, Marcelo, mas volta um pouquinho na sua trajetória e relata, destaca pra gente de que maneira aí a sua experiência com o exercício físico te levou a todo este conhecimento de suplementação nutricional, por assim dizer. Eu tive que mudar a minha forma de pensar, foi a partir de 2002, foi em 2002, 2003. Desde 89 eu estava competindo, eu competi aqui no Brasil, foram 2 campeonatos. Eu vi todo esse mundo do bodybuilding aqui, o nível do pessoal, enfim, parei de competir. Aí em 95 eu fui convidado para trabalhar numa academia nos Estados Unidos, em Orlando. Foi lá que eu aprendi realmente a me preparar e a ver o mundo do bodybuilding.
Então eu fiquei lá durante um ano e fui competir junto com o dono da academia no NPC, que é o Mr. Florida. Acabei ficando em quinto lugar e tomando esteroide. Eu nunca fui, não posso falar que eu era um louco, que aí depois eu contato com outros atletas, eu via o que eles tomavam e o volume que eles Você era jardim de infância. Meu, os caras estavam realmente querendo morrer. Mas é o que eu te falei, a minha quantidade que eu achava ideal ou segura para mim poderia me matar também. E eu tive sequelas agora com 47 anos, que eu quis ter um filho, graças a Deus a gente tem a Sofia, e a gente fez o tratamento e vi, a médica falou, olha, isso daqui é sequela daquilo que você tomou lá atrás. Você entendeu? Esse depoimento é muito significativo. Então eu falei assim, e a única sequela que eu tive, entre aspas, por enquanto, é que a motilidade do meu espermatozoide é fraca, eu não ia engravidar ninguém. Então isso é uma coisa. Hoje eu tenho exemplos de outros atletas que tiveram, depois eu posso contar aqui, até testemunho deles, do que aconteceu com eles, quase a morte. E tenho também relatos de amigos atletas que morreram. Então em 2002 eu comecei a ver muitos amigos e muitas pessoas conhecidas dentro do meio ficando doentes. Pessoas que eram da minha época que realmente morreram, porque no mercado ninguém fala assim, ele morreu por parada cardíaca. Mas por que a parada cardíaca com 40 anos? Não, porque ele estava gordo, ele estava isso. Veio lá de trás. Se for identificar realmente o que aconteceu com essa pessoa, você vai ver que tem consequência dos esteroides. Ninguém morre tomando esteroide. No momento que você tomou, tive uma parada cardíaca, uma overdose de testosterona. Não, isso não vai ter. Mas enfim, chegou em 2005, eu conheci minha esposa, Bianca Bertotti, que era atleta também, foi trabalhar na minha primeira academia, e eu já estava reticente com esteroide e tudo mais. Aí eu falei, olha, ela vinha com uma depressão, também pós-campeonato, e eu falei, você não quer voltar a treinar e competir? Eu gostaria, mas eu gostaria de entrar num campeonato lá nos Estados Unidos, que é um campeonato natural, é o maior campeonato natural dos Estados Unidos, que é o Muscle Mania University Weekend, que eu fiz em América. Eu não conhecia, falei, vamos pra lá. Ela se preparou, a gente foi em 2006, foi a primeira vez que a gente foi. A delegação brasileira era eu e ela. E eu vi o que era um campeonato bacana, um nível bacana, pessoas bonitas. Você fala, é isso aqui que eu quero me especializar agora. Como que eu vou treinar o pessoal naturalmente? Então eu teria que ter muito mais conhecimento sobre suplementação. Quais são as janelas de oportunidade que você precisa tomar, a L-glutamina. Fui estudar tudo isso e como eles faziam lá. Bueno, mas eu olho lá as fotos, tem cara lá que toma, que dura. Tem. Eu acho que desde 2006 até hoje, 2018, que a gente vai, leva atletas, eu competi, acabei voltando com 42, eu resolvi entrar no Muscle Mania, no Master, ganhei lá o Master, a Bianca também ganhou, enfim, a gente formou vários campeões naturais. Eu posso atestar e lá tem o exame antidoping, que você faz, todos os atletas fazem, tem campeonato que tem 500 atletas, então eles têm uma estrutura muito boa. Mas eu acho que assim, o que eu aprendi mais aí não foi só a preparação de fazer um corpo bacana sem esteroides, de ver o resultado sem ter esse artifício. Mas o que eu percebi na formação desses atletas foi justamente a formação profissional e pessoal, que você muda a cabeça da pessoa. Porque 90% deles que eu preparei, todos eles são educadores físicos. E hoje, até hoje, eles falam, vocês podem ver no meu Instagram, relato deles falando o que mudou na vida deles profissionalmente. Independente se hoje eles ainda se voltaram a tomar esteroides ou não, mas todos eles falam, foi o melhor shape que eu tive, foi aonde que eu aprendi mais, foi aonde que eu aprendi uma ética e um respeito pelo meu próprio corpo, foi aonde eu tive um caráter de entrar no campeonato e falar, tô aqui, tô limpo. Hoje eu tenho o exemplo do Fernando, que você conhece, que tem uma história muito bacana, que não era da área e resolveu entrar. Ficou com o corpo super bacana e entra nos campeonatos aqui no Brasil. A gente olha e fala assim, o cara entra no meio do monte e fica em terceiro, fica em quinto. Está à vontade, né? Marcelo, aproveita e dá aí o seu Instagram pra gente poder conhecer um pouco mais.
e em seguida você é proprietário de uma belíssima academia, aliás, a Detox Gym, é isso? Isso. É o lugar que nos abriga agora. Vamos lá, o consumo nas academias dos anabolizantes, dos esteroides, vem crescendo e a gente sabe que isso vem acontecendo sistematicamente, não é isso? Parece que ele desliza aí entre a bomba, né, e a reposição hormonal. Vamos voltar um pouquinho na ideia da reposição hormonal. Explica para mim, para gente, enfim, essa ideia aí de que esta reposição, por assim dizer, tem uma certa relação com a saúde, não é? E a bomba, que então teria uma relação com a destruição do corpo. O que eu quero dizer é o seguinte, como é possível classificar o anabolizante ora como remédio e ora como reposição hormonal? Não esquece de me falar do seu Instagram. Assim, o meu Instagram e da sua academia. É Bueno Marcelo, a Detox fica aqui no Jardins, aqui em São Paulo. Vocês estão todos convidados para vir visitar. E até show, gente, ó, show! E também na parte de academia eu fui o primeiro a trazer também a Boutique Gym para o Brasil, isso em 2004, que eu abri, que eu trouxe a ideia lá dos Estados Unidos. Mas isso que você está me falando, você fala assim, como é que a gente classifica quando é remédio e quando é reposição? Quando é uma bomba, né? Enfim. Quando é remédio, quando você pega a bula, lê e você segue a bula. Quando não é remédio, se torna além disso. Esquece, aí você está indo para um outro lado. Por exemplo, se eu tomar Tandrilax, um anti-inflamatório, o médico passou para mim que eu estou com uma inflamação no ombro e eu tenho que tomar um comprimido por dia. Ok, tá lá, ele me passou um comprimido por dia porque é determinado pelo médico. Aí eu tomo melhorou, tá, mas eu vou correr, eu vou levantar, não sei quanto segundos, vou tomar outro para garantir. Então, quer dizer, isso tudo torna-se, lógico, uma droga. Ah, mas você não acabou de falar que a diferença, não existe uma diferença entre a poção e o veneno? Lógico, o médico ele analisou e falou assim, ó, ele está acostumado que pode fazer efeito. Mas tem gente que toma passa mal. Eu tenho, por exemplo, o meu cunhado, que se ele tomar cafeína, ele dorme. Para ele faz um efeito contrário. Tem pessoas reverso, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa seara que aí já fica complicado. Quando você fala da reposição hormonal, se é um anti-age, porque a moda agora é um anti-age, o que vai fazer com que você viva mais e tudo mais, eu acho que assim, viver mais, a gente não vai, eu não gosto de falar em quantidade, se você vai viver até os 100 ou até os 70, depende da qualidade de vida que você vai ter até lá. Perfeito. Então, quando você faz uma reposição hormonal, um dos efeitos colaterais da velhice, do homem principalmente, 40, 50, ele vai tendo uma perda, uma diminuição da produção de testosterona. Uma das consequências é o quê? Depressão, o vigor físico e tudo mais. O médico pode muito bem, em vez de passar um antidepressivo, ele te passa um pouquinho de testosterona, já que você pode treinar e tudo mais, vamos pôr um pouquinho de testosterona, para ver se melhora. E vai melhorando. Só que vai chegar lá na frente, ele vai ter que tomar antidepressivo. Eu tenho um aluno de 97 anos, que ele não toma testosterona, ele toma antidepressivo. Enfim, quando você falou das academias, o que está acontecendo hoje com as academias, eu vou te dar um exemplo da primeira academia que eu tive, que foi quando eu comecei a fazer o trabalho com bodybuilders naturais. Eu coloquei para os sócios, falei assim, vamos fazer um negócio diferente na academia. Porque o problema está no profissional que está lá dentro, está nas pessoas que estão lá dentro, aliciando as pessoas e tudo mais. Eu falei, para a gente não ter problema... De certa forma, na desinformação, não é isso? Hoje não tem como você ter desinformação. Você põe lá, lógico, você vai ter uma informação errada, fake news, o diabo que for, mas você tem uma informação. Mas no caso, a gente não tinha isso em 2004. Nesse sentido, então, não sendo desinformação, estamos falando de negligência. Exatamente. Porque o que parece é que temos um monte de atletas amadores aí que tomam em busca de ficar forte, musculoso, de melhorar o seu desempenho. A gente está falando... Mas desconhece os efeitos adversos que essa droga traz, não é? E quando conhecem, ou passam a conhecer, eles
negligenciam, né, esses efeitos adversos? Então, existe isso e uma coisa que é mais grave ainda é o comercial. Se você fala para o cara que ele tomando suplementação ele vai gastar R$400 por mês e comprando um frasco de 10 ml de testosterona vai pagar 150, ele vai tomar o quê? Acabou. E o coach dele, o treinador, não tem problema, pode tomar um ml por semana, não tem problema nenhum, papapá. Enfim, o que a gente está falando, e que eu vou falar agora, na época eu falei, pessoal, os meus sócios, vamos fazer exame antidoping nos nossos funcionários. Vai ser uma academia natural. Porra, bacana, tal, legal, vamos... Lógico, a gente bate com a trabalhista, porque isso não pode. Mas a gente faz um termo que a pessoa, se ela quiser, ela vai e faz. Então ela vai fazer, ela assina um termo de responsabilidade que ela aceita, está disposta a fazer. A contribuir para esse ideal, né? Porra, esse modelo. Seria muito bacana, tal, mas aí a gente acabou não fazendo. Mas eu tinha a plena convicção que os professores que estavam ali dentro, que eu escolhi, eram idôneos, assim, totalmente e tudo mais. Quando eu saí da sociedade, que aí eu saí de lá de dentro, e eu estou aqui no bairro há muitos anos, todo mundo me conhece, e também no mercado todo, eu comecei a escutar as histórias, inclusive de um aluno que era de lá, que estava passando aqui na frente dessa minha academia, e ele tinha um baita físico, e tem a história dele no meu Instagram, um baita físico bacana, e eu olhei e falei assim, Pedro, o que aconteceu? Ele, pô, titio, me chamava de titio já na época. Pô, titio, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, o que aconteceu com você? Pô, eu já fui internado 2 vezes por causa de cocaína. Como assim? Eu falei, vou te contar uma história. Se lembra aquele professor tal, aquele outro professor tal, a gente saía na balada, ele me vendia não só esteroide, mas me vendia cocaína e êxtase. Ah, se lembra o estagiário tal, que morreu? Então, ele morreu porque fumava maconha, pegava moto, ia visitar a namorada dele lá, sei lá, na São Bernardo, e bateu na traseira de um caminhão na Cheta. Aí eu fiquei assim, falei, não é possível. Por quê? Acabei de falar. O cara é professor. Ele precisa fazer o nome dele, fazendo com que você emagreça. O único jeito é vendendo esteroide, passando as coisas para você. Aí você vai chegar, não, vai lá, fala com o Bueno, pá, olha como é que eu tô. Aí o cara vem, aí ele vira um distribuidor. Ele vai ganhar, para que comprar whey protein, 200 pau, compra aqui, ó, o esteroidezinho aqui, não vai te fazer mal nem nada. Então, o maior problema sempre é o lado comercial. O quanto que o cara vai ganhar com isso. E hoje, na vida social, a menina que tem o bundão, o colchão, ela tem muito mais like do que aquela que fala, não, eu como suflê de batata doce e tô com essa perninha aqui no chinho. Você entendeu? O que a gente está falando é muito além do que não é só estética. A gente está falando do lado comercial. Então, é tudo droga. E outro dia mesmo agora, eu peço até desculpas, já aproveitar, que eu estava dentro de um grupo falando sobre isso, dentro de um campeonato, e a gente falando sobre a possibilidade de uma liga natural e tudo mais. E eu, na hora de digitar, eu falei, porque o pessoal que é drogado, assim, não deixa de ser, mas eu devia ter colocado, que toma esteroide na uso. A pessoa, ela já se pune, ela sabe que ela está fazendo a coisa errada. Enfim, eu acho que isso gera assim, uma discussão, a gente está aqui, você está me entrevistando, a gente está conversando sobre isso. Não, mas você está dando uma aula, um show, na verdade. Mas eu acho que a gente fazer uma mesa redonda com médicos responsáveis, não aquele que quer falar apologia em relação ao esteroide, que faz bem, que faz mal. Eu tenho um grande amigo médico que ele me ajudou na época a me preparar para o NPC, que na época era o tripé, era GH, testosterona e insulina. Eu tomei insulina. Eu entrava em hipoglicemia no meio da noite. Eu podia morrer e ninguém saber, como já teve atletas que morreram no meio da noite sufocados. Mas enfim, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, feito
um estudo sobre GH e era o tripé que a gente queria, enfim. E é um baita endócrino, ele é endocrinologista. Ele só vai passar alguma coisa para você se realmente nos seus exames estão dando realmente déficit de testosterona, enfim. Agora, eu vou contar um negócio aqui que é muito sério, eu nem sei onde vocês vão mostrar isso. Mas o que está acontecendo hoje? Que eu, assim, com a minha leigo, achando que todo mundo é bom, a gente acha que a pessoa está fazendo a coisa certa. E eu conversei com esse médico amigo meu, não vou falar o nome dele, e ele me relatou. Eu falei, doutor, pô, o que está acontecendo? Tem algumas clínicas que o pessoal, os caras estão tão na frente que eles estão fazendo até exame laboratorial dentro da clínica. Ele pô, você vê, os caras estão na frente. Por quê? O problema é o seguinte, deixa eu te explicar como é que funciona o negócio. Quando um médico, ele passa alguma coisa, um esteroide para você, ele só pode passar isso mediante ao CRM, se você tiver um déficit de testosterona, um déficit de alguma coisa, ele pode passar. Então ele vai e faz a receita médica para você e faz o acompanhamento. Se você não tiver esse problema, ele não pode passar. Isso é ética médica e o CRM ele condena. Então, o que o cara fez? Ele pôs um laboratório lá dentro. Então você quer ficar forte, emagrecer, para ele justificar, ele manipula esse seu exame. Porque se o CRM chegar lá e falar assim, você matou o cara. Tá aqui. Tá aqui, ó, aquele dia ele estava aqui, ó, com a testosterona baixo. Independente se na semana seguinte estava alta. Então eu passei para ele e estava tudo ok. Agora, se ele morreu com uma parada cardíaca, é o problema dele. Tá certo. Olha o nível que estamos. Isso... E aí quanto custa o cara, o bambambam? R$1,200 a consulta dele. Isso me suscita uma nova questão. A gente tem visto que o suplemento está muito difundido. No nosso país o consumo desse negócio tem sido alto, não é? Muita gente mesmo tem consumido suplementos. Existe uma grande parte, ou existe, podemos dizer, uma polarização, né, nesse sentido. Aqueles que defendem o uso e aqueles que rechaçam o uso de qualquer tipo de suplementação, sobretudo aqueles que não são do método natural, que eu quero que você explique, que parece que é um método que você tem elaborou, enfim, está difundindo, não é isso? Então aproveita e me responda, afinal, importante, é necessário algum tipo de suplementação sintética que seja para praticantes de exercício físico? É assim, a suplementação no mundo inteiro tem algumas substâncias que já foram comprovadas cientificamente, outras não. Dentro da nossa área, muita coisa é empírica, não tem jeito. Você entendeu? Tudo na minha vida, nas minhas preparações até 96, por exemplo, eu fui louco. Eu tinha médicos que me chamavam para fazer teste em mim. O cara fazia dentro lá da clínica dele o Winston, o propileno, e eu injetava aquele, nem sabia, nem minha mãe sabia. E usava, enfim, para saber o que poderia acontecer, enfim. Como é que é o mercado de suplementação? Eu vou te contar só uma história, porque eu já fiz basicamente lançamento de duas marcas. Uma foi muito grande, que foi a da CIMED, que é um laboratório farmacêutico. Foi o primeiro laboratório farmacêutico que entrou nessa área de suplementação. Então, é um laboratório muito grande, muito respeitado, que hoje patrocina a seleção brasileira, enfim. Que ele me chamou, o dono me chamou, o João Adib, e falou assim, nós vamos entrar, gostaria que você estivesse junto com a gente, de você dar as palestras, e conhecer o que a gente vai fazer. Eu falei, ok. Esse foi um, e o outro, agora mais recente, foi da Eberlest. Tem muito suplemento que pode, só um parênteses, faz mal? Tem. Aí eu vou te contar o que é o mercado também de suplemento. Nos Estados Unidos, como é que funciona? Você lança um produto, lá no fundo da sua casa você é um químico, descobri uma substância que queima gordura, e lança no mercado. Bom,
Você lançou no mercado, é mais ou menos assim. O que acontece? A Anvisa deles lá, que é o FDA, ele vai, pega o seu produto, ele analisa, não tem esteroide, não tem cocaína, não tem nenhuma droga, ok, só que tem essa substância, então ele é. Você fez teste, fiz com meu pai, minha mãe, minha irmã, deu certo. Tá bom, então não é comprovado cientificamente, porque existe, lógico, um protocolo. Mas enfim, aí o cara coloca numa prateleira. Se matar alguém, acabou sua vida. Mas o FDA não dá a chancela daquele produto. Ele não aprova, mas também não dificulta bem. Não reprova de verdade. Aqui no Brasil é o contrário, né? Aquilo que a gente fala. Eles criam a dificuldade para vender a facilidade. Mas enfim, aí o que aconteceu? Para facilitar a corrupção. Um belo dia, lançaram a Vox, né, da CIMED, foi lançado, e aí eles mandavam os produtos pra gente testar aqui na academia, os tomar e tal. Tinha quatro sabores de whey. De uma hora para outra começou a vir um só. Eu liguei pro João e falei assim, puta, João, o que tá acontecendo? Só tá vindo um, puta, vem pra cá que eu preciso conversar com você. Aí assim, tô falando, tudo é comercial. Ele falou, não é assim. Você sabe que a nossa matéria-prima é de primeira, papai, muito caro, whey, etc, etc. Para eu entrar no mercado, e o mercado que eu entro é mais popular, como é que eu vou ter um whey que custa, vamos supor, na época, R$190 e o meu concorrente é 90? Eu tenho que diminuir, eu só vou fazer esse sabor. Eu falei, é mesmo? Porque a gente mandou analisar e a gente viu que não é possível você ter um whey de 90, de 100, qual é a qualidade desse whey? Aí a gente viu, mandou analisar, tinha farinha, tinha isso, tinha aquilo, tinha uma série de coisas. O que aconteceu, não sei se você lembra, uns 2 meses depois saiu na Veja, saiu acho que até no Fantástico, foram fazer análise de todos os wheys das marcas, todos tinham mistura. Aí eu falei assim, João, não foi você não. Então, o que acontece? Você barra nisso, você barra na qualidade, você barra uma série de coisas. O menino acha que o whey não faz efeito nenhum, ou a albumina não faz, ou a L-glutamina, a gente não sabe o que tem ali dentro. Você entendeu? Por quê? Porque a regulamentação da suplementação, ele não entra na regulamentação de medicamento, que aí é problema. Ele entra do alimento. Parece que agora vai lançar agora, abriram uma regulamentação só para suplementação, que vai ter um controle maior. Mas é assim, você chega para o menino e fala assim, você toma um whey, você toma um BCAA, você toma uma glutamina, quando ele vê o valor, assim, vou tomar esteroide. Bueno, eu vou te dar um desafio agora. Em 90 segundos, sintetize para a gente o método que você tem desenvolvido. E assim que você terminar, eu vou convidar o Fernando, que foi citado aqui, então ele tem direito de participar conosco, que será o nosso próximo convidado, enfim, que venha dar um alô aqui junto com a gente. Bom, para resumir, o meu método chama Fast Body Design. Isso foi desenvolvido há uns 10 anos atrás, veio desenvolvendo até hoje, que a gente chegou num modelo de treinamento que não é só para atleta. É também para pessoas que querem ter um corpo bacana, sadio e que tem um resultado rápido. Se você me perguntar, ou se a nutricionista me perguntar as dietas que eu passo para o pessoal, que eu indico, ela é sadia? Eu falo assim, não. Primeiro porque a atleta não é sadia. Mas ela, desse período curto de tempo que você vai fazer esse programa, ela te sustenta bem naquele objetivo que você quer. Eu quero ter um corpo bacana, mais seco, com uma densidade muscular bacana. De forma natural. De forma natural. Isso está importante. Só que, se você não pode, por isso que o programa, ele é um programa curto, você não pode estender essas dietas, essas dicas de dieta, muito tempo, porque senão você vai ficar debilitado. Então ele é calculado exatamente por um período para você até dar um start, para você continuar depois a manter sua atividade física e ter um resultado bacana a longo tempo. Então assim, hoje trabalhar da forma natural é complicado, você precisa estudar mais, você precisa ter mais conhecimento, você precisa ter mais informação e você precisa ter
mais experiência dentro daquilo que a gente fala de corpo, de estética e tudo mais. E antes de tudo, eu acho que você tem que ter ética em relação a lidar com outro ser humano. A tudo na vida. Então, a minha preocupação, o meu propósito hoje é cuidar de você, é cuidar dele, é cuidar dele, é cuidar dele, é cuidar das pessoas. Porque senão eu não ia procurar ser um professor de educação física. Professor, cuidador, tem um sinônimo aí, uma relação muito grande e positiva. Né? As 10 maiores, eu estava vendo até numa pesquisa aí, quais são as 10 profissões do futuro, pelo menos 5 está falando de saúde, quem lida com saúde. Eu quando comecei, eu comecei a dar aula, eu tinha 17 anos, na época não existia CREF, não existia nada disso, mas eu já gostava muito disso, de cuidar das pessoas e treinar também. E eu lembro que minha família teve um problema financeiro e eu acabei, meu pai falou, olha, você vai ter que fazer administração, você vai ter que trabalhar no banco, aquela coisa que a gente sabe vários que acontece. Eu fui trabalhei 2 anos no mercado financeiro, no BCN na época, na mesa de Open que existia na época. E eu olhei aquilo, eu trabalhava de manhã, à tarde eu treinava e dava aula junto, e à noite eu estudava, fazia administração na FMU. Eu olhava aquilo, eu falei assim, não é isso que eu quero, estou fora. Se você me perguntar o que eu aprendi nos 2 anos de administração e na mesa de Open, eu fiz curso de matemática financeira. Necessário para trabalhar ali durante... Nada, a única coisa que eu lembro dos cursos era do coffee break, as bolachinhas, o resto... E aí eu falei com meu pai, é o seguinte, estou largando a administração, vou para a educação física. Ah, é? Que bacana, você vai ser professorzinho de colégio? Ah, então de agora em diante você vai pagar a sua faculdade, se vira. Eu vi uma situação semelhante. Não tem problema, é isso que eu quero. E foi. Hoje, graças a Deus, desde aquela época eu não saí do foco daquilo que eu queria. Graças a Deus, hoje tem uma academia, tem uma família ótima, tenho a oportunidade de trabalhar com atletas, viajo todo ano, posso ser referência dentro desse meio, enfim. Mas se eu fosse administrador, que tipo de administrador que eu seria? Você entendeu? Então, perfeito. É isso. Bueno, eu vou pedir licença, vou convidar a Fernando, vem aqui um instantinho, ele é o modelo, na verdade, desse super método de treinamento. Fernando, é um prazer tê-lo aqui. Bueno, muito obrigado. Imagina, por todo esse conhecimento. Muito obrigado por nos receber aqui na Detox Gym. Já o nome já é sugestivo. Não é só o nome não, gente. Venham conhecer, é algo diferente do que vocês já viram por aí. Tá aí. Muitíssimo obrigado a todos aí. Valeu, gente. É isso aí. Espero que tenha tirado pelo menos um pouco das dúvidas do pessoal, das mães, dos pais e dos meninos aí que começaram a musculação como esporte e a atividade física. Bueno, muito obrigado. Valeu.